Olá, eu sou a Silmara. E eu sou o Nilson. Nós somos amigos de Jesus e fazemos parte do projeto do Instituto Jesus Cristo. Nós estamos aqui em São Paulo, né? Estamos prontos e preparados para estar com você em mais uma devocional de hoje do livro O Caminho, de Stanley Jones. Nós estamos na semana 18, quarta-feira, e o título é Criando Doenças. Nós temos 3 textos que são citados aí no livro, mas pelo nosso tempo aqui, nós vamos ler um dos textos que eu acho bem interessante para depois nós lermos a devocional. Provérbios capítulo 3, versículos 7 e 8 diz assim: Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Continuamos nosso estudo sobre como a vida egocêntrica cria doenças na mente e no corpo. Uma mulher brilhante, liberta do alcoolismo, disse: Antes eu estava sempre me esforçando para ser feliz e, portanto, acabava por me sentir infeliz na maior parte do tempo. Agora não me preocupo com nada. Assim, antes, se eu estava infeliz, eu reclamava e me ressentia, dizendo: Pobre de mim. Agora não estou infeliz por me sentir infeliz. Ela estava bem. Certa mãe controlava a filha. Esta passou um bom ano longe de casa, ensinando pessoas. A mãe, para forçá-la a voltar para casa, desenvolveu uma doença. A filha voltou sem nada para fazer senão cuidar de uma mãe que estava doente por causa do egoísmo. E a própria filha ficou frustrada e doente. Um círculo vicioso. A razão central e a fonte dessa confusão doméstica era a doença egocêntrica da mãe. Outro caso: uma mãe desenvolve asma para fazer os filhos voltarem para casa a fim de cuidarem de sua saúde. Eles ficaram em volta de sua cama fazendo barulho e é isso que ela quer. Ela está disposta a adoecer para ter as coisas à sua maneira e ganhar atenção. Toda vez que há uma reunião de família, a tia aparece, mas sempre fica doente. A família se agita em torno dela e se mostra solidária. E é isso que ela quer. Quando chega a hora da refeição, ela come e com vontade, na cama onde todos podem cuidar dela. Todas essas pessoas estão tentando adotar uma estratégia de vida que não é o caminho. O homem que foi a pessoa mais saudável que já viveu em nosso mundo, um homem que irradiava saúde, um simples toque nele significava cura. Viveu além de si mesmo, viveu para os outros sempre. Ele nunca adoeceu, pois viveu o caminho. Nossos caminhos, que não são o caminho, produzem perturbação e doença. Lutero diz: nenhuma árvore dá fruto para si mesma. Na vontade de Deus, tudo se doa. Somente Satanás e os homens sob sua influência pensam em si mesmos. Observe, na vontade de Deus, tudo se doa. E assim cumpre não apenas a vontade de Deus, mas a lei de seu próprio ser. Aquele que dá, o altruísta, ganha ritmo e harmonia. O que recebe para si, o egoísta, é dissonante e desarmonioso. Ele é um doente. Ó Cristo, vejo que fui criado para o teu caminho de amor que se doa. Tenho pedido para ser amado, e nesse pedido só tenho recebido cinzas. Ajuda-me a ser amoroso, altruísta, pensando em ti e nos outros, e assim a vida revelará seu frescor e seu sabor. Eu sei disso. Ajuda-me a fazer isso. Amém. Afirmação do dia. Estou fora do centro quando sou egocêntrico. Estou no centro quando estou centrado em Cristo. Muito interessante, né? Também as
palavras aí, as experiências, né, as histórias que Stanley Jones cita aí na devocional de hoje. Eh, Começando lá pelo texto que nós lemos em Provérbios, é interessante que ele diz que nós devemos, né, pensar, né, de uma maneira coerente, que nós não devemos achar que sabemos demais ou ficarmos trazendo em torno de nós mesmos, achando que nós temos uma sabedoria única, exclusiva, né, ou parafraseando, ou seja, colocando uma linguagem nossa para entender aquele texto, e diz, ó, não seja assim, alguém que acha que você sabe tudo, que você é o centro de tudo, ele diz, ó, se afasta dessas coisas, né, se afasta do mal, e disse, aí você vai ter um refrigério e saúde no seu corpo. Alguma relação, né, o Deus que nos criou, o Deus que nos fez, alguma relação Deus está estabelecendo ali entre o que você pensa, o que você acha, né, e você se tornando o centro, achando que você é o detentor de toda a sabedoria, e a questão de adoecer no corpo. Porque Deus fala para a gente se afastar dessas coisas e diz que aí nós vamos ter refrigério e saúde no nosso corpo. Então é interessante, né? É quando nós aprendemos também a dependermos ou pertencermos a um grupo. E quando nós não ficamos vivendo só em função de nós mesmos. Porque quando você começa a pensar só em você, e você ter a sabedoria, você tem que encontrar as respostas, você tem que encontrar os caminhos, né? E na verdade é aquilo que nós temos visto, o caminho é Jesus. Nós achamos muitos becos sem saída. Mas a pessoa sofre, ela adoece com isso, né? Mas quando ela começa a ter esse sentimento de pertencimento, começa a prestar atenção em quem está em torno dela, as pessoas que estão à sua volta, essa pessoa com certeza ela vai se sentir bem melhor, ela vai se sentir amparada e protegida. Então quando ela faz algo de bem para alguém, né, sem, né, visar com um interesse próprio, mas sim de fazer o bem para o outro, também no momento da dificuldade, ela também vai ser amparada dessa maneira. Então, quando eu olho para esse texto, me chama a atenção essa questão da relação que ele faz da doença, né, com o egocentrismo. E que muitas vezes a pessoa adoece, né, alguns até adoecem, porque lá no psicológico dele, no emocional dele, é uma maneira até dele de ter a atenção das pessoas. Não digo que todos que, né, muitas vezes estão com algumas situações assim doentes têm esse tipo de situação, mas você já deve ter visto alguém assim, né? Pessoas que muitas vezes ela faz da doença, do problema que ela está vivendo, ela faz daquilo um centro de atenção e as pessoas se voltam para ela. Então, isso pode ser intencionalmente, isso pode ser um problema que ela está no psicológico dela e que ela está tomando esse tipo de comportamento. E ela precisa de ser curada, ser tratada, porque esse tipo de comportamento egocêntrico vai fazer com que ela continue doente, né? Eu me lembro daquele paralítico que estava junto a um tanque de Betesda e Jesus chega para ele, e o homem já estava lá há décadas, né? E Jesus chega para ele e diz, você quer ser curado? Eu acho que seria uma pergunta óbvia, né? Uma resposta seria óbvia, mas Jesus chega e pergunta se o homem quer ser curado. Mas como que alguém ia ficar ali esperando um milagre de um anjo que descia do céu, que o primeiro que entrasse na água ia ser curado? Como que ele ia ficar todo esse tempo se ele não quisesse ser curado? Por que Jesus perguntou isso? Porque pode ser que aquele homem vivendo anos e anos ali, né, vivendo aquela situação, ele já tivesse acomodado àquela situação e não tivesse mais a disposição e o ânimo para vencer, romper com aquela situação e começar uma nova vida. Porque quando ele saísse dali de paralítico, ele ia voltar para a vida dele, para a rotina dele, para a família dele, uma rotina que ficou anos e anos lá atrás. Então, infelizmente, muitas vezes as pessoas adoecem, né, e essa doença acaba sendo um mecanismo, uma forma dessa pessoa ser vista e atendida por outros. Um exemplo que eu acho bem interessante, que eu já vi acontecer, é de uma pessoa que perdeu um ente querido dela. Perdeu o seu cônjuge, uma pessoa que ela amava muito e que conviveu anos com ele. Mas exatamente no momento que esse cônjuge veio a falecer, essa pessoa teve que cuidar de uma criança nova ainda, né? Quase que recém-nascida, e ela teve que cuidar dessa criança que dependia dela. O que eu percebo é que aquela pessoa, ela conseguiu superar aquela crise do luto, da depressão que nós passamos, né? Todos nós passamos, é um processo que todos passam do luto, mas essa pessoa conseguiu superar de uma maneira muito mais firme, né? A gente olhava para ela antes e dizia, ela não vai superar quando perder essa pessoa amada, mas quando ela viu aquela criança que dependia dela, ela conseguiu superar aquela situação porque ela entendeu que a criança dependia dela, se sentiu importante para a vida daquela criança. Então assim tem que ser a nossa vida, né? Coloque alguém que precisa de você
olhe para essa pessoa, faça o bem para essa pessoa e tenha certeza que dessa maneira você vai se sentir feliz, você vai se sentir realizado. Então, alguém que às vezes está até doente, precisando de você, né? E aí você vai sentir realmente que vale a pena quando você faz o bem para alguém e compartilha esse amor de Deus. Então, mais uma devocional aí, com certeza Deus vai continuar falando no nosso coração. Amém. Deus te abençoe. Amém.